pessoal, aqui é Samuel Kellis e vamos a mais um vídeo da série Roteiro de Cinema. Vamos falar sobre ícones, ok? Ainda estamos na definição e agora a coisa começa a ficar legal, mas vamos voltar ao início da definição de roteiro. O que seria um roteiro? Como aprendemos lá no início, é uma história contada em imagens, sons e descrições. Alguém falaria que seria uma história contada em imagens, diálogos e descrições. Também é válido, né? Que acho que é a mais corrente. Tranquilo. Por que eu disse isso? Porque com essa descrição aqui, com essa definição, aliás, nós acabamos de perceber a substância do roteiro, que é nada mais, nada menos do que imagem e som. Não importa a tecnologia, 3D, 2D, quando vamos ao cinema, nós trabalhamos com dois sentidos, que é o visual e o auditivo. É óbvio que já existem algumas tecnologias que permitem, por meio de sensores na pele, nas mãos, você ter uma leve percepção tátil, que trabalharíamos com o sentido tato, mas isso ainda não é corrente para as massas, para a grande população, correto para o grande público do cinema. Ok, então trabalhamos com imagem e som, que é o sentido visual e com o sentido auditivo. Nós não trabalhamos ainda de forma absoluta com o tato, com o olfato e com o paladar. Ok? Nós vamos sentir um cheiro de bolo queimando na tela do cinema. Ok? Nós sentimos o sabor daquele café, daquela cerveja, que seja, daquele bom vinho. Não. Então, imagem e som. Isso é importante a gente separar, porque os ícones vão transitar por esse universo da imagem e do som. E para tal nós separamos isso. Som. Que tipo de som nós temos no cinema? Música. Pode ser uma trilha sonora, pode ser o tema de um personagem específico e por aí vai, entre outras coisas. A música é fácil de perceber dentro de um roteiro. Fala, que seria diálogos, monólogos. O canto, pessoa cantando, né? Também vamos trabalhar a iconologia ou a iconografia, como queiram, desse ambiente de fala. Ruídos, sons diversos, copo quebrando e por aí vai. Qual a diferença de, por exemplo, a gente está falando de som, a música, que a gente fala aqui, uma trilha sonora e tal, e ruídos, sons diversos. Está bem explicado aqui, mas se formos olhar a definição técnica, por exemplo, um som de um violão tocando, de um piano, que cairia aqui um etc, entre outras coisas, ele tem uma frequência regular. A gente sente a afinação, a escala melódica, harmônica. Um ruído, a frequência dele, dentro do ramo da física, é irregular, totalmente irregular. As ondas sonoras, se você joga um copo, é um ruído. O copo quebra, é um ruído. É um murro na porta, é um ruído. É diferente de uma música, ok? De uma frequência regular e ordenada. Então vamos trabalhar com isso. Imagem, que é o próximo layer. Imagem. Trabalhamos aqui com ambiente, com objetos, coisas. Coloquei um asterisco, porque às vezes nós trabalhamos com sentidos abstratos, não totalmente um ambiente concreto. Quando a gente vê uma sala bem arrumada, a gente vê uma externa, uma paisagem qualquer, um campo de trigo, é um ambiente. Objetos, muito fácil perceber. Trabalhamos também com muitos objetos em nossos roteiros, tranquilo. E coisas, como já disse, ela vai transitar entre ambientes e objetos.
mas ela também pode levar um sentido assim mais abstrato. Adiante veremos isso com mais clareza, inclusive com exemplos. Personagem. Geralmente vamos trabalhar do personagem uma característica relevante dele. Isso pode se tornar um ícone, ok? Tranquilos com essas definições, por enquanto aqui só definições gerais, como sempre faço. Depois nós vamos destrinchar isso aqui com exemplos do roteiro O Caminho dos Fortes, inclusive com outros roteiros, se faltar, se o roteiro proposto aqui não cobrir, né, todos os aspectos, não se preocupem. Animais. Animais. Pode ser o próprio personagem, o animal pode ser o próprio personagem, e caso ele não seja o personagem, ele também pode ser um ícone. E é claro, né, um animal personagem, o clássico Beethoven, a baleia Moby Dick, tubarão e por aí vai. Então ele pode ser o personagem. Ok? E dentro dessas características aqui de imagem, vocês percebem a diferença para som, né? Aqui estamos escutando uma música, um canto, um instrumento, uma fala, um ruído qualquer. Aqui estamos vendo um ambiente, um objeto, coisas, personagem, animais, ok? Tranquilo? Estamos vendo. Não importa se esteja em movimento ou não. Isso vai ser um outro aspecto que vamos trabalhar dentro desse campo ícones. Quando a gente começar a cruzar essas informações aqui, pessoal, som e imagem, vocês verão o vasto universo, o campo rico que vocês terão para trabalhar o roteiro de vocês. Okay? É muito rico, é muita coisa que pode ajudar a sua história, tá? E você não vai ficar somente preso ao seu personagem. Você vai ter outros elementos para trabalhar, com grande poder de atração, com grande poder de resolução e clímax, ok? Clímax. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, uma outra, não digo definição, mas um complemento aqui, para fixarmos bem o sentido do ícone, que já sabemos que é um coringa. O ícone, ele guarda certo padrão visual sonoro e de sentido dentro da trama, ok? Ele vai permear toda a trama com aquele sentido único que só ele confere. Adiante veremos isso aí bem detalhadamente, mas dá para perceber aqui que ele vai ter um padrão visual. Aqui estamos falando de imagem, ou sonoro, estamos falando de som e de sentido, ok? Dentro do seu roteiro. Ele não aparece aqui de uma forma que aqui ele é A, lá na frente ele é B, adiante ele é C ou D ou X, não. Ele é A aqui, ele é A lá no meio, ele é A no final. Porém, ele pode trabalhar essas nuances do visual, do sonoro e de sentido, ok? É para isso que ele existe, ok? Tentando explicar isso melhor, por exemplo, o ícone, aqui que eu falei que ele é aqui, A no meio, A no final. Vamos pegar uma bola de futebol, por exemplo. No início, é uma bola de futebol, ok? Tranquilamente. Mas que cor que ela é? Ela é branca. Lá onde eu falei que é o segundo A, continua sendo uma bola de futebol. Que cor? Ela é verde. Mas é um ícone, tranquilo? Ele vai se transformando no decorrer do seu roteiro, mas continua sendo aquele ícone inicial. Ele vai transformar o quê? Ele pode se transformar visualmente, ele pode se transformar sonoramente, ele pode se transformar no sentido, que é o que muito ocorre. Geralmente o sentido sempre vai estar implícito, ok? Nós vamos ver isso com detalhes nos próximos vídeos, ok? Então vocês lembrem-se disso. O ícone, ele pode se transformar dentro da sua trama, mas com aquele padrão do início, que é justamente para linkar as suas ideias. Ele não corre solto, aleatório. Ele trabalha, um exemplo que eu peguei aqui para a gente finalizar esse vídeo. Os vídeos agora não serão tão extensos. Por exemplo, quando você vê uma abertura de capítulos de um seriado, Prison Break, por exemplo, o cara fala no episódio anterior e tal, aquela musiquinha, aí você vê abrindo aquela panorâmica da cadeia, do presídio. Você sabe, agora está no presídio, né? E novelas também,
quando você abre o capítulo de uma novela, segunda-feira você abre ali, aí aquela panorâmica do Rio de Janeiro, agora tá na casa de fulano de tal, depois abre ali uma tomada de rua tal, agora tá no Morro do Andaraí, por aí vai. É um certo padrão que vai te direcionando dentro da trama, para o espectador não ficar perdido, para a história fazer sentido, ok? Um tilintar de chaves característico, por exemplo, pode ser um ícone. Aqui já estamos falando de som. O primeiro exemplo eu mostrei um exemplo de imagem, o segundo aqui de som. É só para vocês já irem se ambientando nessa questão de iconologia, ok? Vocês vão gostar muito. A partir de agora é que a história vai ficar boa, é que vamos realmente curtir essa questão dos ícones. E se você está escrevendo o seu roteiro, você certamente vai voltar lá atrás e vai rever algumas coisinhas, alguns detalhezinhos que às vezes pode ter ficado perdido na sua história, você não sabe finalizar, ou às vezes não conseguiu dar uma tensão maior, um elemento de tensão, justamente o que pode estar faltando. Às vezes não é o problema com o seu personagem, mas é com algum ícone que você não desenvolveu ou você não incluiu, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, tchau!